TVB Meio-Dia já continuando aí com muitas informações para você. Agora nós vamos falar da reforma da Previdência, assunto que vem gerando polêmica e que preocupa a população de todo o país. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a reforma deve entrar em votação no plenário. A expectativa é no próximo mês, diz ele. Além disso, uma nova medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, considerada um primeiro passo para a reforma, já traz algumas mudanças que vêm sendo questionadas por advogados da área. Como, por exemplo, a comprovação de união estável para o recebimento da pensão por morte, modificações para os beneficiários rurais, entre outras. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com quem entende. O advogado Jaime Matiola Júnior, ele presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB aqui de Itajaí. Doutor, obrigado por ter vindo ao TVB Meio-Dia. Doutor Denise do Alásio Baixo já está conosco aqui também, justamente para falar desta situação. Prazer conversar. Em que fica todo mundo, dramaticamente, principalmente quem quer se aposentar, sem saber o que fazer daqui para frente, é isso? É bem nessa, Graciliano. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde, Denise. Boa tarde, espectadores. E, de fato, a reforma da Previdência nos traz preocupações, né? Seja por onde está se começando a discutir o problema, seja pela proposta de solução de um problema que, em princípio, não se tem. Aí nós vamos discutir e debater. Mas hoje, efetivamente, o doutor Jaime, hoje não se sabe qual é se tem muitos comentários, qual é a proposta que o governo Bolsonaro quer implementar para a reforma da Previdência. Denise, de fato, nós não sabemos qual é a proposta efetiva, nós já tivemos alguns balões de ensaio, como foi a minuta que vazou semana passada, e que nos parece ser muito mais drástica do que a minuta da PEC 287 do governo Temer. A ideia é estabelecer uma idade mínima, em princípio, né? A discussão entre o próprio ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro qual seria essa idade, mas em princípio a idade de 65 anos. Homem e mulher, né? O presidente Jair Bolsonaro defende uma idade diferenciada para homens e mulheres, o ministro defende uma idade de 65 anos, além do estabelecimento de um regime de capitalização, que possivelmente servirá para futuros ingressantes na Previdência, né? O que é bastante arriscado, tendo em vista que já temos experiências negativas, como foi o caso do Chile, que atualmente temos benefícios com valor muito aquém do próprio regime geral aqui no Brasil, né? E, consequentemente, cria um problema social. Posto isso, a gente já vê que tem muitas barreiras para poder a coisa dar certo. Agora, precisa fazer reforma da Previdência? Graciliano, nós precisamos rever o custeio da Previdência, né? Então nós temos que separar os benefícios do custeio. Um dos maiores problemas que temos hoje são os recursos da Previdência que estão fora do caixa. Hoje estima a Procuradoria da Fazenda Nacional que em torno de 450 milhões de reais estão fora do caixa. Fora do caixa que é sonegação? Sonegação, tributos não pagos, que foram declarados, mas efetivamente não foram recolhidos, né? E por aí vai. E sendo que desses 450, 279 seriam tributos plenamente recuperáveis, ou seja, de devedores solventes, segundo o levantamento da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. E além disso, Denise, nós temos aí problemas tais como a questão da diferenciação dos regimes. Então, nós temos peculiaridades do regime geral, que tem um caixa bem mais abrangente, onde, por exemplo, eu, você, o Graciliano e todos nós aqui fazemos o recolhimento da contribuição previdenciária enquanto empregados ou como contribuintes individuais, empregadores. E temos a cota patronal, temos aí PIS, COFINS, CSLL e vários outros componentes que fazem com que esse caixa do regime geral tenha uma abrangência, um lastro bastante grande. Diferente, por exemplo, do caixa do regime próprio, que abrange os servidores públicos efetivos, os vitalícios, que, por exemplo, nos estados e municípios passaram a ter a obrigatoriedade de recolhimento para a Previdência somente em 1998. Mas, claro, existe alguma disparidade e aí para isso é difícil você explicar para quem está em casa? Sim. Até para nós mesmos, como é que um trabalhador trabalha 35 anos, no sol ao sol, empregado aqui, quando vai se aposentar é feita uma média e no Brasil, no regime nosso aqui, ninguém ganha mais do que os 5.400. Nunca vi ninguém ganhar 5.400. É 5.800, mas nunca vi ninguém mais ganhar 5.400. Enquanto políticos que vão para lá se aposentam. E aí você olha, aí o ministro de Estado que ganha 58 mil reais. Então, quem está no serviço público é que traz prejuízo para o regime geral ou não, Zaime? Denise, na verdade, eu acho que fazem, na verdade, uma verdadeira confusão e coloca isso tudo no mesmo bolo. Essa tua questão
questão é muito bem pontuada, por exemplo, como nós temos aqui no estado de Santa Catarina, as leis que permitiam os ex-governadores receberem aquela pensão vitalícia, que hoje está em torno de R$25 mil. Né? E, na verdade, isso é pago com custeio, com recurso do próprio Tesouro Estadual. Não entra dentro do caixa da Previdência, mas não deixa de ser um benefício como qualquer outro, e esse recurso poderia ser realocado de qualquer maneira. Então, não é razoável que você tenha o seu José trabalhando 35 anos com 35 anos de contribuição, mês a mês deposita sua cota parte lá para a Previdência, e ao final da sua vida laborativa tem uma facada, que é o fator previdenciário, que acaba por diminuir por vezes pela metade ou pelo menos 30% do valor do benefício, a depender da sua idade, do seu tempo de contribuição. Ô, Jaime, tem muitos que defendem a tese que não há necessidade de se fazer a reforma da Previdência porque a Previdência dá lucro. E aí, o problema é que, segundo alguns, retiram dinheiro da Previdência para pagar outras despesas. Isso é verdade, Jaime? É verdade, Denise. Assim, desde 1994, no governo Fernando Henrique, nós já temos o problema da DRU, que é a desvinculação de receitas da União, onde 30% dos recursos da Previdência Social são destinados para outras finalidades que não necessariamente o caixa da Previdência. E, além disso, tivemos aí uma novidade. Ontem até conversamos, o Graciliano e eu, na 106, e quando chego no escritório, temos a novidade de que no decreto na sexta-feira, o senhor presidente resolveu destinar 600 e poucos bilhões de reais, do orçamento da Previdência da União para outras finalidades, para cobrir despesas do Poder Executivo, inclusive com repasse aos estados e municípios. Então, o questionamento é que fica: se não há dinheiro, como é que eu retiro de alguma conta dinheiro que não existe? Então, o recurso, ele efetivamente existe. E se nós temos que fazer reforma da Previdência, que comecemos, então, a discutir primeiro o custeio. Então, primeiro vamos cobrar os grandes devedores, e se aí passar a utilizar o recurso da Previdência somente para a Previdência, e se daí sim, não sobrando recurso suficiente para cobrir os benefícios, aí vamos discutir eventualmente a correção de algum benefício, alguma regra mais rígida ao trabalhador. Mas antes disso, não. Bom, com essa medida do governo federal, então, supõe-se que aquilo que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não consiga levar em fevereiro em nada, porque a discussão deve ser muito grande por lá no Congresso. Olha, Graciliano, assim, nós de pés não temos a minuta ainda, mas sabemos que há uma resistência muito grande no tocante especialmente à idade mínima, boa parte dos parlamentares são a favor da reforma da Previdência, mas é questionável os pontos como idade mínima, regime de capitalização e, o mais importante, ainda que ela venha a existir, o mínimo que vai ter que se antever é uma regra de transição, porque não é razoável, como aconteceu em 1998, que trabalhadores estavam na iminência de se aposentar, faltando por vezes 1 ano ou 2 anos, e você agora ter que adotar um novo regime sem uma adequada regra de transição. Então, seu objetivo é isso. Por outro lado, não se muda muita coisa, porque sabendo que muitos políticos e parlamentares fazem aquela moeda de troca. Eu voto nesta matéria, você dá um emprego lá para o meu padrinhado no Estado, tem aquela verba, coisa e tal. Então, infelizmente, o trabalhador vira uma moeda de troca. E aí, o doutor Jaime Matiola, hoje até alguns se contavam assim, por que o povo está passivo nisso? Ou é uma visão deturpada minha? Ele está passivo, não está participando dessa discussão. Como é que pode, qual é o meio que o cidadão tem para rediscutir isso e começar a combater essas mudanças que para alguns vai ser trazido vários prejuízos, doutor Jaime? Olha, eu penso, é uma visão do ponto de vista político, desde o governo Temer, nós tivemos uma campanha massiva no sentido de que, olha, a reforma é preciso, que a reforma está ligada, a necessidade da reforma está ligada necessariamente à crise econômica, Então, esse é o pacote que tem se vendido e, consequentemente, o desconhecimento da população sobre o texto da reforma e sobre os perigos da reforma tem feito com que a população fique calada nesse sentido. Então, mas a população até tem sido participativa, no sentido de reclamar e não querer, E saber que há muitos devedores que poderiam, de repente, encher o caixa da Previdência e poder, sim, sobrar dinheiro para pagar a Previdência. Agora, a grande expectativa desta situação é que o governo não projeta só a atualidade, ele projeta 20 anos. Mas 20 anos é suficiente em projetar e fazer todo um trabalho desse para ser rediscutido daqui a 20 anos? Olha, Graciliano, eu penso que o projeto ele tem que ter uma aplicação automática e que não dependa de rediscutir equilíbrio financeiro e atuarial daqui a 20 anos. 20 anos é logo ali.
E me preocupa que da maneira que a coisa está sendo conduzida, e não sei se o Denísio deve ter ouvido falar também, que o ministro Paulo Guedes fala, né, aliás, adiantou, acho que deu uma trava na língua ali, no sentido de que, junto com o pacote de reforma da Previdência, a ideia é trazer uma nova legislação trabalhista mais flexível. E pelo que dá a entender do modal da nova legislação trabalhista, nós vamos ter mais um mercado praticamente informal. Enquanto mais informal o mercado de trabalho, menos dinheiro para a Previdência. É nessa situação que talvez ele queira colocar a questão da capitalização? Não, a capitalização deve vir no próprio projeto da reforma. É outro modelo de regime que está sendo Sim, mas eu estou dizendo, mas quanto mais autônomos, mais a possibilidade de contribuição e fonte de renda para a capitalização. O que o Graciliano coloca é importante, né? Com certeza, se nós tivermos um trabalho mais informal, o possível, consequentemente, esse trabalhador mais informal, desse novo regime de trabalho, vai se obrigar. O grande mal, Jaime, é que se esse debate da reforma da Previdência fosse feito no pleito eleitoral, teria-se uma outra visão. Infelizmente, hoje não se sabe o que o modelo, o que o governo ganhou, não se sabe. Mas a gente sabe também, Denísio, quer dizer que é muito fácil também um outro candidato chegar e dizer assim, ó, eu não vou fazer reforma previdenciária, não vou atuar e ganhar as eleições. Aí chega, vê que o pepino é enorme e tenta fazer o que tem que haver uma reforma. Tem que ter muito estudo. Sim, não. Né, mas todo mundo concorda que tem que haver reforma. Agora, o problema hoje do Caixa da Previdência é essa, quer dizer, se dinheiro da Previdência ficasse para pagar a despesa da Previdência, não teríamos problemas. Cobrar de quem deve. E você sabe, só tem uma lista de quem deve, os devedores. E segundo, o problema hoje é que determinados grupos apadrinhados de políticos que ficam no poder público 3, 4, 5, 10 anos e se aposenta ad eterno com salário acima do teto. E assim a gente está vendo o dinheiro do Fundo de Garantia, assim a gente está vendo o dinheiro da poupança e vai por aí fora. E o que o Denísio coloca é importante, assim, a questão maior da Previdência está no custeio, não nos benefícios. Isso foi apurado pela própria CPI do Senado, né? Agora, o que me preocupa também é que com o advento dessa MP 871, que ela, na verdade, é um balão de ensaio, né, da reforma da Previdência, a própria MP por si só foi feita uma coisa de maneira totalmente atabalhoada e que comporta várias discussões. Por exemplo, Denísio, nós temos na MP 871 prescrição em relação ao menor, na pensão por morte. Prescrição a gente fala porque quando caduca o direito, entendeu? Nós temos situações, por exemplo, como aquela pessoa que hoje tem a sua união estável e não está documentada, né? Hoje, se houver o falecimento do companheiro, em tese, pela MP 871, não poderia ter o direito à pensão por morte, mas, espera lá, a união estável... Acho que teria 50%, né? Alguma coisa do gênero. Ela não mexe no cálculo ainda, mas ela questiona a forma de você provar, né, a sua condição de companheiro ou companheira, que pela legislação civil, pela própria Constituição Federal, não se exige, né, que tenha qualquer tipo de prova documental necessariamente, né? E a MP... Muito embora a gente sabe que o INSS ainda hoje restringe, né? Restringe. E aí você tem que judicializar. E assim, ó, a ideia da MP, em princípio, foi uma suposta economia, né, antecipar a reforma da Previdência. O que nós verificamos mais uma vez, o INSS fecha suas portas para a população e, mais uma vez, a demanda judicializada com certeza irá aumentar, seja na pensão por morte, seja no auxílio-doença, auxílio-reclusão, seja nos benefícios rurais, enfim, toda essa mexida da MP vai aumentar a demanda judicializada e, consequentemente, a questão do Caixa vai por água abaixo. Alguma informação detalhada daquilo que pode se antever para a reforma da Previdência, já que a gente vive nessa situação ainda de discussão, especificamente, doutor? Olha, a única coisa que nós podemos ter praticamente a certeza é que, se aprovada for, ela deve ter uma idade mínima estabelecida, seja ela a defendida pelo Paulo Guedes, de 65 anos, seja ela defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, diferenciada de 62 e 57 entre homens e mulheres, e que possivelmente categorias como professores, categorias como policiais, categorias que estão expostas a agentes nocivos, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em atividade insalubre ou perigosa, vão ter revisto os seus critérios, tá? Porque pelo menos a minuta apresentada revê esses critérios e também a proposta de reforma do presidente Temer também assim o antevi. Então, a tendência é que isso aconteça. Há possibilidade de aumento do desconto na Previdência do trabalhador, ou do autônomo? Olha, vamos lá, Graciliano. Aliás, a minuta e também a PEC 287 não contemplava isso para o regime geral, ou seja,
para os trabalhadores da iniciativa privada. Para o servidor público, né? Mas para o servidor público. O servidor público hoje ele recolhe aqui em Santa Catarina, no município de Itajaí, por exemplo, 11% de contribuição previdenciária. Há possibilidade que isso passe para 14% e há a possibilidade ainda que se tenha uma alíquota variável que de 14% possa chegar a 20% de contribuição previdenciária. Então, o servidor pode vir aí, ou seja, hoje entrar no serviço público pode tornar-se até desinteressante, porque nós vamos ter uma contribuição previdenciária elevada de até quase 20%. Nós temos imposto de renda, perda da estabilidade, que existe agora uma grande possibilidade com a avaliação de desempenho. Sim. Então, esses benefícios tendem a diminuir e o acréscimo de tributação também sobre os servidores deve aumentar ao longo dos anos. E já se trabalha 5 meses só para pagar taxas e impostos. Impostos no Brasil. Hoje, né? Hoje, né? Ninguém sabe o que virá pela frente. Doutor Denísio, mais alguma questão? Não, vamos deixar aqui já, Débora, marcado com o doutor Jair Mattioli, ele que é o presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários. Teve uma reunião ontem lá na OAB, que existe uma grande reclamação já aqui em Itajaí com a mudança do prédio da Justiça Federal, da Avenida Vereadora João Francisco para a Elite, no hotel lá que fica uma limousine na frente. Mas eu sei, tomei conhecimento do doutor Jair Mattioli, justamente o nosso presidente Renato, está levantando aí essas demandas, porque isso vai trazer, sim, vai dificultar o acesso de quem mais precisa, que é a pessoa carente, para a Justiça Federal. Então, quem sabe a gente já possa deixar já pré-agendado, Débora, com uma conversa com o doutor Jair Mattioli e o doutor Renato. Tranquilo, então, estamos à disposição, né? Agradeço a oportunidade e sempre que necessário vir esclarecer aqui assuntos acerca da Previdência, né? Estamos à disposição. E esse debate é muito importante para a população. Graciliano, esse debate é importante e ele é longo, né? Nós temos um longo caminho pela frente. E sempre que tiver medidas que puder trazer, estamos aqui, com certeza, a convidá-lo. Obrigado. Muito obrigado, Graciliano. Muito obrigado, Denísio. Boa tarde a todos.